O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus respondeu aos judeus: Meu Pai trabalha sempre, portanto também eu trabalho. Então, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque além de violar o sábado, chamava a Deus o seu Pai, fazendo-se assim igual a Deus. Tomando a palavra, Jesus disse aos judeus: em verdade vos digo, o Filho não pode fazer nada por si mesmo. Ele faz apenas o que vê o Pai fazer. O que o Pai faz, o Filho o faz também. O Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que ele mesmo faz. E lhe mostrará obras maiores ainda, de modo que ficareis admirados. Assim como o Pai ressuscita os mortos e lhes dá a vida, o Filho também dá a vida a quem ele quer. De fato, o Pai não julga ninguém, mas ele deu ao Filho o poder de julgar, para que todos honrem o Filho, assim como honram o Pai. Quem não honra o Filho também não honra o Pai que o enviou. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crer naquele que me enviou, possui a vida eterna. Não será condenado, pois já passou da morte para a vida. Em verdade vos digo, está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque, assim como o Pai possui a vida em si mesmo, do mesmo modo concedeu ao Filho possuir a vida em si mesmo. Além disso, deu-lhe o poder de julgar, pois ele é o Filho do homem. Não fiqueis admirados com isso, porque vai chegar a hora em que todos os que estão nos túmulos ouvirão a voz do Filho e sairão. Aqueles que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, e aqueles que praticaram o mal para a condenação. Eu não posso fazer nada por mim mesmo. Eu julgo conforme o que escuto, e o meu julgamento é justo, porque não procuro fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, esse trecho do Evangelho, ele se apresenta complicado. Por quê? Porque precisa realmente ter uma fé e fazer um esforço para poder compreender o discurso que nosso Senhor Jesus Cristo está fazendo. Mas é um discurso fundamental para a nossa caminhada de cristão. Nós temos que compreender que nós somos imagem de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Não compreender esse mistério, porque de fato supera a nossa capacidade, mas compreender que Ele está presente em nós, que nós somos imagem dEle. É uma das coisas mais bonitas que a teologia nos ensina, é que pelo fato de sermos imagem de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, nós sentimos a necessidade
de estarmos bem uns com os outros. É por isso que quando a gente não está bem com alguém, a vida da gente não está boa. Nós sentimos a necessidade de viver em comunhão porque nós somos imagem de um Deus que é comunhão e não solidão. Todos nós. É por isso que nós buscamos caminhar juntos e precisamos aprender a caminhar juntos. A comunidade, a paróquia, elas são e devem tornar-se cada vez mais para nós um lugar de grande crescimento espiritual. Por mais diferente que sejamos, mas é justamente por sermos diferentes que nós nos ajudamos. Mas é preciso vencer a maldade. E como é que nós vencemos a maldade? Olhando para os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Interessante, os judeus, quando ouviam falar que Jesus é o Filho de Deus, se aborreciam com isso. E nosso Senhor Jesus Cristo mostrava não só com palavras, mas com atos concretos, os milagres, que de fato Ele é o Filho de Deus. Ontem nós tivemos a oportunidade de refletir sobre aquele milagre na vida do paralítico que há 38 anos esperava pacientemente por aquela cura. Um homem que era tão atrofiado que até para se arrastar ele se arrastava com dificuldade. E nosso Senhor Jesus Cristo olha para ele, sente compaixão e lhe concede a graça que ele tanto precisava. Nosso Senhor Jesus Cristo, queridos irmãos e irmãs, nos ensina a todos nós que nós temos que vencer a maldade. A maldade não nos leva a nada. A pessoa que cultiva a maldade é infeliz. Nós temos que renunciar a todo sentimento de maldade que queira tomar conta do nosso coração. O malvado, ele se alegra com a desgraça do outro. Nós não devemos nos alegrar com a desgraça alheia, de modo algum. Nós temos que nos compadecer de quem erra, de quem cai numa situação difícil. Por que me alegrar? A humanidade perdeu, por que eu vou ficar alegre? Queridos irmãos e irmãs, abramos o nosso coração, acolhamos esses ensinamentos bonitos que nosso Senhor Jesus Cristo tem nos dado. São ensinamentos maravilhosos que fazem com que o progresso aconteça na nossa vida. E nós precisamos progredir espiritualmente, sim. Não basta ter uma inteligência brilhante. Nós precisamos ter uma alma luminosa. E essa luminosidade da alma nós alcançamos à medida que vencemos a maldade e começamos a praticar o bem em nossas vidas. E vejam que no final desse evangelho, nós temos aqui uma recomendação muito clara de nosso Senhor Jesus Cristo, para termos cuidado. Porque Ele, a um determinado momento, chamará aqueles que estão nos túmulos. Os que praticaram o mal para a condenação, e os que fizeram o bem ressuscitarão para a vida. É impressionante que, por várias vezes, essa mesma situação se repete. Jesus, por várias vezes nos evangelhos sinóticos, Mateus, Lucas e Marcos, e também no evangelho de João, ele nos fala dessa realidade. Separação, gratificação para quem fez o bem e castigo para quem praticou o mal. Por quê? Porque praticar o mal é uma decisão pessoal. Ninguém é forçado. Eu pratico o mal por minha livre e espontânea vontade. Ou melhor, eu uso a minha liberdade de maneira errada para fazer o mal. E aí então, é esse que é o problema sério que nosso Senhor Jesus Cristo nos adverte. Não
caiamos nesse perigo. O período da Quaresma, esses 40 dias que nós estamos passando espiritualmente, nos preparando para a Páscoa, ele nos ajuda a refletir sobre o quanto a maldade é capaz de prejudicar o ser humano. A própria Via Sacra que nós celebramos, que nós realizamos, não só aos domingos, mas às quartas, às sextas-feiras, nos lembram que a maldade foi o que levou aqueles homens a condenarem um inocente a uma morte terrível. E é pela maldade que a humanidade é capaz de fazer as coisas mais horríveis, mais injustas que a gente possa testemunhar. Hoje de manhã, nós recebemos assim com muito pesar a notícia daquele frei, Antônio Moser, grande teólogo, um homem de uma capacidade muito grande, que foi vítima da violência. A gente sabe, mas só porque era padre. Digo, não, a gente lembra de todos. E a gente lamenta muito que o ser humano tenha conseguido cair numa situação de maldade tão grande que para arrancar uma coisa material do outro, tira a vida sem pensar duas vezes. É maldade. Ah, mas é a desigualdade que está fazendo isso. Não, não tem desculpa para a maldade. É igual a pessoa que quer justificar o roubo, a desonestidade com a pobreza. Não equivale. Não é porque uma pessoa é pobre que ela tem que sair por aí roubando os outros. Não tem nada a ver. Muitos e muitos anos a gente aprendeu já que ser pobre significa também ser honesto. Hoje, nessa loucura dessa sociedade sem Deus que está aí, que não reza, que não está nem aí para Jesus Cristo, que não lê a Bíblia, que faz pouco caso da igreja, que xinga, que faz piada com as coisas sagradas, aí nessa sociedade o pessoal quer justificar os erros com outras situações. Não justifica. E é interessante que nesse trecho do Evangelho Jesus fala que ele vai julgar, porque o Pai deu para ele essa autoridade. É ele quem julgará. E julgará por quê? Porque ele é o Filho do homem. É Deus que se fez homem, assumiu a nossa condição humana para nos compreender ainda mais. Então ninguém melhor do que ele para fazer o julgamento. Por isso as pessoas hoje correm um risco muito grande, principalmente quando a gente fala do ano da misericórdia, porque tem muita gente que acha que misericórdia rima com permissivismo. Não. Ah, ano da misericórdia, tudo está permitido. Negativo. O que é certo e o que é errado. E aí alguém pergunta, e como é que eu sei a diferença entre o certo e o errado? Lê o Evangelho, aprende na escola de Nosso Senhor Jesus Cristo, e você entenderá que o certo é certo e o errado é errado. Portanto, nós temos aí, meus irmãos, é porque tem muita gente que gosta de se desculpar, mas a gente não tem muita desculpa não. Por quê? Porque está tudo colocado às claras. Está tudo muito claro. Só não segue quem não quer. Mas nós que estamos na igreja, tenhamos atenção para isso. E eu repito, muita gente está justificando desonestidade com pobreza. Tem nada a ver. Ah, mas estou passando uma necessidade terrível, por isso que estou... Não. Não tem necessidade que justifique. Roubo é roubo, desonestidade é desonestidade, fraude é fraude, enganar os outros é enganar os outros, pedir emprestado não devolver, sabe, fazer falcatrua, tirar o que não é seu. Roubo é roubo. Os mandamentos continuam todos válidos. Nosso Senhor Jesus Cristo, semana passada, nós tivemos a ocasião de ouvir no Evangelho,
Eu não vim para abolir a lei e os profetas, mas vim para que fosse levada a termo, para que se cumprisse. Então vamos para frente, com a graça de Deus e com a força das nossas orações. Nós que estamos aqui na Basílica e aqueles que estão acompanhando pela TV, certamente somos homens e mulheres de oração. E se nós realmente rezamos, a graça de Deus vai acontecer na vida da gente. Agora, se a gente finge que reza, aí o negócio pega. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo.